A nova política de atenção básica do SUS, recentemente lançada pelo Ministério, além de ampliar o acesso da população brasileira à saúde, busca contribuir para a geração de novos empregos na área. Um dos destaques da política é a ampliação das equipes multiprofissionais que vão fortalecer a estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família é um modelo exitoso de atenção primária à saúde, reconhecido no mundo inteiro. Uma das importâncias é isso, a gente coordenar o cuidado para que a gente possa ter uma vigilância sobre o cuidado. Você acaba ganhando muito na integração. É fundamental esse papel da agente de saúde, porque ela faz o elo de ligação. Você traz um outro olhar onde você leva o atendimento para a comunidade. Você já chega quase parte da família. São muitas atribuições que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família faz e que a iMulti vai dar essa continuidade. É o olhar multiprofissional da atenção e cuidado àquele usuário que não precisa sair do território. Comigo, no estúdio hoje, conversando sobre a nova política de atenção básica, Lígia Giovanella, pesquisadora sênior da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca da Fiocruz e integrante do Comitê Gestor da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, da Abrasco. E participando da conversa remotamente, Nésio Fernandes, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, e Charles Tocantins, secretário de Saúde de Abaetetuba, no Pará, presidente do COSEMES Pará e vice-presidente do CONASEMES. E a gente adora quando você participa de casa, manda perguntas ou divide a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. E eu queria começar fazendo uma pergunta com resposta rápida para cada um, só para a gente trazer um bom tom didático e fazer uma explicação sobre, por exemplo, Lígia, do que seriam os níveis de atenção? Como é que a gente pode pensar na organização do SUS através dos níveis de atenção? O Sistema Único de Saúde, ele foi criado a partir da Constituição de 88, que definiu a saúde como direito de todos e dever do Estado. E os princípios do SUS são, então, a universalidade, acesso para toda a população, a integralidade, a participação social e a descentralização com a participação de municípios, estados e governo federal na prestação e na organização do Sistema Único de Saúde. A integralidade implica em que sejam acessíveis e sejam produzidas, ofertadas ações de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de cuidado nos diversos níveis de atenção. E, classicamente, a gente caracteriza um primeiro nível de atenção, que chamamos também de atenção primária, embora a atenção primária deva orientar toda a organização do sistema de saúde, o primeiro nível de atenção que pode responder à grande maioria dos problemas de saúde da população, num cuidado continuado ao longo da vida das pessoas nos seus territórios. Um segundo nível, uma atenção secundária especializada, que também chamamos de média complexidade, com acesso a especialidades conforme a necessidade. E um terceiro nível terciário de ações que são para agravos, problemas mais raros, menos frequentes e que também necessitam de a gente chama também de mais complexo, embora todos os níveis sejam complexos, maior quantidade de equipamentos, exames diagnósticos e tecnologias também de maior alto custo. Então, são esses os níveis. Que lindo. E aí, né, o que a gente pode acrescentar quando a gente fala na atenção básica ou atenção primária, que vai ser o nosso foco aqui do debate? Renato Farias, bom dia. Lígia, Charles Tocantins, um abraço a todos vocês e a todos os que nos acompanham. A atenção primária é importante destacar que ela é o único nível assistencial presente em 100% dos municípios do Brasil. Ela é aquele serviço de saúde capaz de desenvolver ações de vigilância, de promoção, de prevenção, de diagnóstico, de cuidado à saúde da população, lá no bairro, na zona rural, em diversos tipos de territórios que temos em todo o território nacional. A atenção primária à saúde é o nível de atenção estruturante que foi adotado por todos os países do mundo que têm saúde pública bem estruturada e que
tem, na sua experiência, uma boa performance, um bom desenvolvimento e uma grande satisfação dos usuários dos seus países em termos de confiança no sistema de saúde. Quando a atenção primária ela é fortalecida, ela é resolutiva, ela garante, além do acesso universal e do primeiro contato, ela garante um cuidado ao longo da vida, ela garante um acesso com segurança a um cuidado multiprofissional e também a outros níveis de atenção, a outros serviços, ela representa a capacidade de um sistema de saúde de se consolidar no seio do seu povo. Então, nós estamos falando em linguagem bem simples, do postinho. Nós estamos falando daquelas unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, dos centros de saúde, com diversos nomes reconhecidos em todo o Brasil, aonde agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, equipes multiprofissionais desenvolvem suas ações e também os trabalhadores da saúde bucal. Então, nós temos, neste momento, uma aposta muito grande em incrementar a composição da atenção primária com um escopo mais ampliado, a partir da incorporação de um novo tipo de equipe multiprofissional, da qual estamos defendendo que participe desse cuidado lá no território, lá no bairro, como o nosso presidente Lula disse, colocar acesso mais especializado lá onde as pessoas vivem, né? E é isso que nós estamos pretendendo neste momento com um novo desenho da atenção primária que estamos propondo. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar aqui ao longo do debate. Mas antes, Charles, eu queria perguntar, você como um gestor municipal, como você vê a importância da atenção primária para um município, sobretudo para os menores municípios, para os pequenos municípios, que são numerosíssimos nesse país? Recentemente, eu acho que o Brasil viveu um momento de muita dificuldade, seja nos debates de saúde, seja na efetivação do que a gente conquistou na Constituição de 88, que foi o Sistema Único de Saúde. E a atenção primária para nós é fundamental. O secretário Nésio coloca que é a ação essencialmente universal do Sistema Único de Saúde. Em todos os 5.570 municípios brasileiros, você não vai ter ações de média complexidade, muitas vezes não vai ter ações mais complexas, mas todos os 5.570 municípios brasileiros têm as estratégias de agente comunitário de saúde, tem o médico da atenção básica, tem as imunizações como ações mínimas e estruturantes de assistência básica à população brasileira. E eu sou do município amazônico, Renato, Lígia e Nésio. O Nésio também tem um currículo aqui no Norte e sabe que a universalização da saúde, que inicia com a atenção primária, que deve ser acessível a todos os brasileiros, com diferentes matizes, tem dificuldades extremas de ser implantada ainda. A gente, às vezes, potencializa muitas discussões de terciária, secundária, da atenção de MAC, e a gente não pode deixar de colocar no debate que a atenção primária ainda é uma meta a ser alcançada em todo o território nacional. Você tem a população indígena com dificuldades gigantescas de fazer atenção primária a essa população, a população ribeirinha amazônica, com um espaço gigante. Eu falei recentemente, né, para a ETEL, num evento de malária aqui na região norte, Lígia, que quando a gente compara o estado do Amazonas em termos de território, ele é maior que o Sudeste inteiro. O estado do Amazonas é maior que São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo juntos. Então, as dificuldades de você criar estratégia que atende a população com esse território tão disperso na região norte, tão característico e tão específico, é muito grande. Assim como nos grandes centros do país, hoje em áreas que também têm domínio de estados, que o Estado não tem o domínio total do território em razão de violência, do território de perigo. Então, a atenção primária é a essência do sistema, é a ação mais universalizante, é a ação que mais próximo chega da população e é onde a gente pode reverter em muito do quadro de agravio em saúde, se atendido com as ações de promoção, prevenção e o cuidado básico. Então, é um prazer estar com vocês. É o lugar onde se faz o grande vínculo, né, do SUS com a população. O enfraquecimento dos núcleos de apoio à saúde da família nos últimos anos teve impacto negativo na saúde da população.
A nova política de atenção básica propõe retomar e aperfeiçoar a estratégia de saúde da família através da ampliação das equipes multiprofissionais. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família, o NASF, foi criado em 2008 e reúne diversas especialidades que auxiliam as equipes de estratégia de saúde da família na resolutividade dos casos que chegam na atenção primária, a porta de entrada do SUS. A estratégia de saúde da família, né, é um modelo exitoso de atenção primária à saúde, reconhecido no mundo inteiro, porque ele trabalha na perspectiva interdisciplinar, como equipe básica conformada por médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem. Essa equipe, aliada à equipe de saúde bucal, mais o núcleo de apoio à saúde da família, que pode e deve ser conformado por várias especialidades médicas e não médicas, de acordo com a necessidade de saúde da população adscrita, conformam aquilo que a gente considera o modelo mais adequado do exercício da atenção primária. O NASF, quando criado, era uma política federal. Mas no último governo, a estratégia deixou de ser cofinanciada pelo Ministério da Saúde e foi enfraquecida. Isso teve um impacto negativo no funcionamento das equipes das unidades básicas de saúde. Inclusive, com a Covid, a gente teve uma procura muito grande de atendimento para o que a gente chama de sequelas da Covid ou da Covid longa, com repercussão do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista do próprio aparelho respiratório, locomotor, e essas sequelas poderiam ser muito bem atendidas e cuidadas se a gente tivesse equipes multiprofissionais com o apoio do Ministério, e esse apoio deixou de existir a partir do Previne Brasil. O município não tem como bancar, ele não aplica a política. É muito difícil para um município pequeno ele organizar uma atenção primária qualificada se não tiver uma política de indução do Ministério da Saúde. A estratégia do atual governo é retomar e aperfeiçoar a política que envolve essas equipes, que agora ganham um novo nome: EMULT. A gente considerou todo esse processo histórico do que foi o NASF, lições aprendidas, pontos positivos, pontos que precisavam de mudanças, para conformar uma nova proposta das equipes multiprofissionais, as EMULTs. A proposta envolve a ampliação das equipes com a contratação de mais profissionais, a incorporação do teleatendimento e a possibilidade de contratação de 22 novas especialidades, entre elas geriatria, dermatologia e endocrinologia. Geralmente podia contratar pediatra, ginecologista, agora tem a possibilidade de contratar o cardiologista, o médico acupunturista, o psiquiatra, para fazer aquele atendimento que é responsabilidade da atenção básica, mas que, sem sombra de dúvida, você acaba ganhando muito na integração do cuidado quando você tem essas especialidades, porque são especialidades que podem, junto com a equipe de saúde da família, complementar o atendimento, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade expressiva de pessoas com hipertensão arterial, que podem ter dificuldade de controlar a sua pressão, então o cardiologista é importante nessa equipe. O Ministério da Saúde divulgou que a implementação será gradual e que haverá um investimento de R$ 870 milhões, ampliando o acesso da população à saúde e contribuindo para a geração de empregos. A gente tem equipes que antes iam até 200 horas, agora elas vão até 300 horas. Então, um volume maior de profissionais contratados. Essas equipes, elas vão ter pelo menos 5, vão chegar a 15 ou até um pouquinho mais de profissionais. A gente pode, numa conta rápida, pensar em 50 mil postos de trabalho para um início mais rápido e uma expansão nos próximos anos. Então, sim, a gente está falando de novos postos de trabalho na saúde e no SUS, né? Mais uma vez enfatizando, a gente partiu das lições aprendidas, desafios e questões que precisavam ser solucionadas, mantém coisas
características importantes do NASF e faz um esforço de trazer inovações e uma sustentabilidade para essa política, para que a gente tenha manutenção dela por muito tempo. Todas as respostas, as 3 primeiras respostas, deixaram bastante evidente da importância da atenção primária para um SUS que faça um vínculo efetivo com a população. Esse é um grande objetivo de ter uma atenção primária que seja tão resolutiva quanto faça com que a população entenda aquele sistema ali como seu? Exatamente. Nós temos na atenção primária à saúde no Brasil, a atenção básica, utilizamos às vezes como atenção básica, como atenção primária à saúde, um modelo assistencial que é o modelo da estratégia saúde da família, que é um modelo que busca exatamente estabelecer esse vínculo e um cuidado continuado ao longo da vida e para o conjunto da população de um determinado território, né? A equipe da estratégia de saúde da família tem um médico generalista, um enfermeiro ou uma enfermeira, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, e os agentes comunitários de saúde trabalham também nesse território, com essa população desse bairro, fazendo visitas domiciliares e estabelecendo, então, ainda um elo mais forte com essa população. É importante a gente destacar os efeitos positivos que teve na saúde da população, a expansão desse modelo assistencial da estratégia de saúde da família em todo o Brasil. Foi implantada a partir lá, 94, 98, progressivamente, com incentivos federais muito importantes e essa política continuada, né, de prioridade para a estratégia de saúde da família produziu impactos positivos tanto no acesso da população, que melhorou o acesso, várias estatísticas mostram isso, e há muitas pesquisas que mostram resultados, evidências claras de que esse modelo da estratégia de saúde da família era melhor do que os modelos anteriores, principalmente no modelo de pronto atendimento da assistência médica previdenciária, e nós tivemos impactos, então, importantíssimo na redução da mortalidade infantil, que são das crianças de menos de 1 ano, na redução da mortalidade de crianças até 5 anos, na redução das chamadas doenças, internações por condições sensíveis à atenção primária, que são afecções que você poderia resolver na atenção primária e que aí não precisaram ser hospitalizados, mostrando também resultados em eficiência, né, e efetividade, redução das doenças, da mortalidade por doenças cardiovasculares e acidente vascular, redução das desigualdades. Então, e no governo anterior se tirou a prioridade para esse modelo da estratégia de saúde da família. Então, a gente considera que essa é uma questão fundamental que está sendo encaminhada agora e que esperamos que se reconcritize na nova política de atenção básica do país, né, nesse momento de reconstrução e de união, para voltar a ter esses impactos muito positivos. É uma deixa perfeita para passar para o Nésio. Depois desses anos em que isso foi descontinuado, né, perdeu a prioridade, a gente está trazendo de volta a importância, a priorização, sobretudo também através de um investimento na maior integralidade, a gente poderia dizer assim, na busca de maior resolução integral já na atenção primária, Nésio? Com certeza, Renato. Nós estamos dedicados tanto a garantir que a resolutividade da equipe de estratégia da saúde da família seja ampliada. Por isso, recentemente, publicamos uma nota técnica consolidando o que já existia em diversos municípios do Brasil, mas como normas locais, a possibilidade das enfermeiras e enfermeiros da atenção primária fazerem a colocação do DIU, do dispositivo intrauterino, para poder melhorar o acesso à contracepção e a direitos sexuais e reprodutivos no âmbito do Sistema Único de Saúde e ali mesmo na atenção primária. Isso deve acontecer também ao longo deste ano, no debate da garantia da legitimação e normatização de maior autonomia da enfermagem na atenção primária, legitimando tanto a consulta quanto a prescrição da enfermagem no âmbito da atenção primária. Também da especialização dos médicos. Nós queremos, como mais médicos e a valorização da residência de medicina da família e comunidade, em 10 anos termos 100 mil médicos titulados em medicina da família e comunidade, que é a especialização do especialista em gente.
do especialista em comunidade, daquele profissional que tem um perfil de competência capaz de resolver até 90% dos temas que chegam até a atenção primária, mas cuida de 100% das pessoas. Porque a pessoa não sai do território, ela vive lá. E a atenção primária, ela coordena o cuidado dessas pessoas junto com outros níveis de atenção. As equipes multiprofissionais representam a possibilidade de garantir um financiamento federal para que nutricionistas, fisioterapeutas, arteterapeutas, arteeducadores, ginecobstetras, pediatras, endocrinologistas, cardiologistas, equipes multiprofissionais e algumas especialidades médicas que cuidam de condições muito frequentes no âmbito do território. Então, agora, com o financiamento federal, os municípios poderão criar equipes que variam de 100, 200 a 300 horas, que poderão ter uma composição variável de um rol de 22 profissões, que irão atuar em articulação com as equipes de saúde da família, não como um acesso direto. Nós não defendemos, somos contrários a qualquer lógica que faça com que a população, sem passar pela enfermeira ou pelo médico da estratégia da sua família, acesse diretamente a profissionais especialistas. E isso levaria a uma iatrogenia, levaria a uma reprodução das insuficiências que o próprio modelo privado de saúde suplementar no Brasil tem, com esse modelo onde os clientes, os planos procuram de maneira indiscriminada quantos e quais especialistas eles podem ter acesso. E isso, de fato, os estudos já de longas décadas, de várias décadas, apontam de que não é eficaz, não garante melhor desfecho em termos de mortalidade nem de satisfação do usuário. Nós estamos organizando o território para que ele garanta um acesso universal e organizado da população aos cuidados continuados na atenção primária e também a articulação com as equipes multiprofissionais em lógicas de cuidado compartilhado que também poderão expandir para também uma relação com os hospitais, com policlínicas, com outros níveis de atenção. Nós, então, teremos com as equipes multiprofissionais a possibilidade de termos aqueles profissionais que já compunham os antigos NASFs, que não foram descontinuados literalmente neste momento, porque elas estão sendo, o NASF está sendo substituído por uma nova conformação do cuidado multiprofissional, com mais carga horária, mais financiamento e mais profissões vinculadas ao cuidado compartilhado nos territórios. E é importante, Renato, destacar o seguinte: nós queremos garantir que aquele pediatra, aquele psicólogo que fazem parte da equipe multiprofissional, eles tenham um vínculo permanente com um número fixo de equipes de saúde da família e que eles tenham um território para chamar de seu, que eles tenham uma população para chamar de sua. Nós queremos que esses profissionais estabeleçam relações diretas, desburocratizadas, sem necessidade de engrenagens regulatórias, desses profissionais da equipe multi, com a equipe de enfermagem, dos agentes comunitários de saúde, com o médico da estratégia e com aquele território. Porque o atributo do cuidado longitudinal, que é cuidar da pessoa ao longo do curso da vida, nós queremos também levar para essas equipes. Nós queremos levar também para a atenção especializada, que se estabeleça vínculo de confiança, de conhecimento entre os diversos níveis de atenção, com uma atenção primária de um escopo ampliado e a população que vive numa zona rural, num território subnormal, numa zona urbana. E queremos que o Sistema Único de Saúde esteja preparado para atender 203 milhões de habitantes que vivem no Brasil, sejam brasileiros ou não. Nós entendemos que o Sistema Único de Saúde não pode se preparar como um sistema de pobres e ricos, que diferencia entre pobres e ricos. Nós queremos que o Brasil deixe de ser um país onde a população, quando melhora um pouco de vida, o primeiro que faz é comprar um plano de saúde. Nós queremos que a população sinta segurança na atenção primária e a decisão de expandir e valorizar as equipes multi, sem dúvida nenhuma, vão representar um passo importante nessa direção. É bom, tão bom ouvir isso, né? Porque a gente acabou de vir da 17ª Conferência em Brasília, que já deu, né, um novo ânimo, vendo o controle social reestabelecido, não que ele tenha parado, porque não parou em nenhum momento, né? Mas revigorado. E agora, te ouvir, a gente começa a lembrar, né, de tudo que foi desenhado no Sistema Único de Saúde e que realmente é difícil colocar em prática por causa da sua complexidade, mas emociona a gente, sobretudo, por causa da sua beleza, né? E uma beleza que é uma beleza de criar esses vínculos com as pessoas. Então, é muito bom ouvir que isso agora, com esse Ministério da Saúde, que é o Ministério do SUS, a gente começa a vislumbrar práticas que estavam muitas vezes, né, no desejo e no papel e agora vão se transformar em realidade para que o SUS seja realmente de todo brasileiro
e que todo brasileiro seja apaixonado como nós somos por ele, né? Charles, pegar justamente a partir dessa paixão, né? Ouvindo isso tudo, e também a partir do que você falou, né, na sua resposta anterior, de que 100% dos municípios têm atenção primária, 90% da resolutividade está lá. Como é que fica esse pensamento agora através desse novo investimento, com novos profissionais chegando na ponta, na região, no território? Bem, a gente fica feliz, né? Eu lembro que foi uma coisa que emocionou, acho que todos os brasileiros, quando o presidente Lula na China e foi recepcionado com a música O Novo Tempo. Eu acho que todos nós ficamos extremamente emocionados, porque a música diz muito, tanto do que a gente quer, quanto do que a gente passou, né? De um novo tempo, apesar do castigo, apesar dos perigos, estamos mais vivos. Então, nós estamos muito vivos. Eu acho que a lição que a gente teve e que passou recentemente nos fortaleceu a certeza de que estávamos no caminho certo e esse caminho está sendo retomado. Enésio, eu acredito que em 6 meses, pouco mais de 6 meses que você e a ministra Anísia estão à frente da pasta do Ministério da Saúde, nós resgatamos o Mais Médico, e não só resgatamos o Mais Médico na sua concepção que tínhamos antes, como melhoramos o Mais Médico, e também criamos a coparticipação na ampliação do programa. Então, isso era uma reivindicação histórica e que tem que ser registrada. A equipe multi, existia uma contestação do antigo NASP, eu acho que a Lígia lembra disso, que a gente conversou numa das reuniões da Abraço, dizia assim, não, são profissionais que dão apoio às unidades. Era mais que isso. Eram profissionais que estavam extremamente casados na sua concepção de atendimento, na sua concepção de matriciamento, na sua concepção de fazer saúde com a própria atenção primária. Não era uma referência apenas de serviço especializado, como o Nézio acabou de dizer, e que a equipe multi agora está resgatando isso. A questão do território, a questão do casamento da equipe multi com as ações das equipes de atenção primária e o comprometimento com uma filosofia de trabalho. E, Nézio, isso também tem sido resgatado nesses 6 meses de gestão. Uma coisa que é muito positiva, e eu acho que merece um grande debate, eu assisti um debate da Abrasca há alguns anos atrás, dizendo dos processos regulatórios brasileiros das atividades profissionais, que são muito herméticos. O profissional médico vai fazer isso aqui e ninguém pode fazer essa área. O profissional de enfermagem vai fazer isso aqui, o técnico de enfermagem, por mais que tenha conhecimento e capacidade para tanto, mas não pode adentrar um pouco nessa área. É uma área que eu sei que está sendo rediscutida agora, de como integrar numa força única os múltiplos saberes acadêmicos, a capacidade de trabalho para atuar no coletivo e no atendimento da população nessa concepção de atenção primária que a gente está trabalhando. Então, para nós, é de extrema felicidade ver os passos que estão sendo dados pela Secretaria de Atenção Primária, pelo Ministério da Saúde, para que a gente tenha essa universalização mais próxima da população. Sei que nas áreas ribeirinhas está sendo discutido isso também. Aqui no meu município, Renato e Lígia, eu já mostrei para o Nézio e a prefeita do meu município, que é a Abaetetuba, inclusive teve audiência com ele, mostrou que nós temos, foi semana passada, né? A prefeita de Abaetetuba esteve contigo, ela é psicóloga. E ela está trabalhando a equipe multi também muito forte na saúde mental em área ribeirinha, pegando a UBS Fluvial, que é uma unidade de apoio à atenção primária, colocando a equipe de multi, sobretudo, com o atendimento de saúde mental e fazendo 30 mil habitantes que não tinham cobertura nenhuma nessa área. E mostrou esse trabalho para você, ela me disse que inclusive é um trabalho que você ficou de ver com mais detalhes, e a gente fica muito feliz. O outro ponto que eu acho que merece um resgate e merece uma rediscussão que está sendo feita é a questão da capacitação dos agentes comunitários de saúde. Eles podem fazer um pouco mais, mas eles têm que ter um aperfeiçoamento constante e contínuo nas suas atividades, naquilo que a gente acha de essência de política nacional e, claro, também pegando suas especificidades. A informação que eu tenho é que tanto a Secretaria de Atenção Primária quanto a ministra Anísia disse que as escolas de saúde pública, as escolas brasileiras vão entrar fortemente
na capacitação e também na preparação dos nossos recursos humanos para estar fazendo o melhor. Com essa concepção que nós temos do atendimento multiprofissional, do atendimento de equipe, do comprometimento com o território e das especificidades de cada a clientela que procura nosso serviço de atenção básica no Brasil. É bom que com essa fala o Charles já nos mostrou que tem muito trabalho para ser feito, né? A gente tem esse ideal, as coisas já estão acontecendo, mas tem muito trabalho para ser feito e também tem uma preocupação sempre de onde virão os recursos. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, onde a gente vai ver também a nossa equipe, que foi a Petrópolis, acompanhar a expectativa com a nova política de atenção básica. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a nova política de atenção básica. Comigo no estúdio para essa conversa, Lígia Giovanella, pesquisadora sênior da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, e integrante do Comitê Gestor da Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde da Abrasco. E participando da conversa remotamente, Nésio Fernandes, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, e Charles Tocantins, secretário de Saúde de Abaetetuba, no Pará, presidente do COSEMES Pará e vice-presidente do CONASEMES. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A nossa equipe foi a Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, para acompanhar a expectativa de expansão do cuidado com a nova política de atenção básica. Em Petrópolis, município localizado no estado do Rio de Janeiro, o pedido de credenciamento de mais equipes multiprofissionais atuando em conjunto com a estratégia da família já foi realizado. Nós já temos 6 equipes, fizemos o credenciamento para mais 10, para que possa dar maior qualidade de atendimento para esses usuários, para a comunidade e também todas as unidades que a gente já atende. Quando a gente aumenta o número de equipes da IMULT, né, que no caso é o NASF, porque é uma continuidade do NASF na IMULT, a gente consegue dar maior acesso aos usuários, né, quando o especialista vai para a especialidade, vai para casa, dentro da casa do usuário, a gente faz atendimento individual, a gente faz o atendimento compartilhado, grupos, atividades coletivas, ações, PTS, PSE. Então, assim, são muitas atribuições, né, que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família faz e que a IMULT vai dar essa continuidade. Na vida do Jorge Luiz, a presença de uma psicóloga na equipe fez a diferença na assistência da filha. A minha filha hoje faz tratamento psicológico, porque ela, com a perda da mãe, a gente faz um acompanhamento aqui. E foi com a agente de saúde que eu consegui o encaminhamento daqui, para ser atendida aqui, e daqui ser direcionado à saúde mental. E se não fosse a agente comunitária de saúde, talvez a nossa equipe nem tivesse encontrado ele no posto de saúde nesse dia. Com 53 anos, Jorge faz tratamento para hipertensão. Ou deveria fazer. Aqui deu uma puxada de orelha em mim que eu não estava fazendo aferição, agora eu voltei a fazer. É fundamental esse papel da agente de saúde, porque ela faz o elo de ligação. Quando não tem agente de saúde, fica um elo de abandono. Um elo de ligação quase que familiar para Patrícia Bulhões, agente comunitária de saúde há 19 anos, uma das primeiras da equipe do Alto da Serra. O que o agente de saúde faz é visitas nas casas das famílias. E ali a gente aborda como a família está. Vacina de crianças, nós vemos caderneta de idoso, procuramos os hipertensos, os diabéticos. E quando é detectado uma doença ou algum problema de saúde, nós encaminhamos para o posto. No nosso caso aqui, a maior parte das pessoas são 19 anos. Então, 19 anos convivendo com as mesmas pessoas, você já chega quase parte da família. Você leva quase um bolo, toma café. Eles são muito solícitos com a gente também. E é dentro dessa estratégia que o vínculo entre o profissional de saúde e o usuário do SUS é estabelecido, garantindo um acompanhamento longitudinal e preventivo.
Então, uma das importâncias é isso, a gente ter o cuidado, coordenar o cuidado e evitar, então, que esse paciente descompense, né, e que vá precisar de um especialista. Mesmo que ele precise de um especialista, ele volta para que a gente possa ter uma vigilância sobre o cuidado dessa pessoa. Para Maria Zenit, chefe do Núcleo Educação e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, a retomada do investimento nas equipes multiprofissionais com o cofinanciamento do Ministério da Saúde é assertivo no fortalecimento da atenção primária. Você traz um outro olhar onde você leva o atendimento para a comunidade, para os usuários, para a família, né? E você é o olhar multiprofissional da atenção e cuidado daquele usuário que não precisa sair do território. E quando o governo federal coloca isso como uma proposta, a gente do município só tende a fortalecer junto às equipes esse trabalho que ele existe, ele é reconhecido e ele faz parte do quadro da política pública. Eu já tenho aqui algumas perguntas, mas antes eu vou pedir licença para a Lígia para passar direto para o Nésio, para já colocar uma questão importante nesse debate, né? A gente já falou da nossa alegria de ver as coisas voltarem a funcionar a partir de uma organização que o SUS nos traz, que é bela e que é resolutiva e que é humanizada. Isso tudo a gente precisa de recursos, né? Como é que a gente está nesse momento, nesse setor, né? Os recursos virão para a gente poder concretizar isso que durante muito tempo foi um sonho e agora parece que realmente será realidade? Renato, os recursos virão neste momento daquilo que a gente consegue proteger, sobreviver, que são os recursos obrigatórios aplicados na Seguridade Social. O Brasil, infelizmente, é um país que tem 5,3%. Desculpa, perdão. O Brasil é um país que tem 5,3 trilhões de reais de expectativa de receita aprovada na lei orçamentária para o ano 2023. No entanto, desses 5,3 trilhões, 2,01 trilhões vão para encargos e juros da dívida. Dos outros 3 trilhões que restam para aplicar em desenvolvimento, na economia, na dinamização, naquilo que pode fazer com que o trabalho seja valorizado, um percentual é dedicado à Seguridade Social e dentro dele à saúde pública. O presidente Lula, ainda na transição do ano passado, garantiu a PEC da transição, que aportou este ano 22 bilhões de reais a mais ao orçamento do Ministério da Saúde. E com a derrubada da Emenda Constitucional 95, nós teremos, então, a retomada da obrigatoriedade da aplicação de percentual da receita corrente líquida em saúde pública. O que os números já são públicos, né, estão apontando a expectativa de 30 a 40 bilhões de reais a mais no orçamento do ano que vem, caso se consolide a concepção da aplicação da Emenda Constitucional 86. Nós estamos falando, em números bem resumidos, de quase 3 bilhões de reais no orçamento do ano que vem para financiar as equipes multiprofissionais só com a parte federal. Considerando que para cada R$1, o município também coloca em torno de R$1 nesse investimento, nós estamos falando que o Ministério da Saúde está prevendo, na peça orçamentária que está sendo proposta, a garantia do financiamento de 8.800 equipes multiprofissionais em 12 meses no próximo ano. No auge do NASF, nós tivemos 5.300 equipes. Nós estamos falando que no primeiro ano de governo, com as decisões tomadas no primeiro semestre do primeiro ano de governo, estamos garantindo um resultado extraordinário de expansão de serviços para o segundo ano, com financiamento federal. 8.800 equipes. Vamos assumir que, em média, terão 200 horas semanais, envolvendo pelo menos 10 profissões da área da saúde. Nós estamos falando de 80 mil lugares de trabalho, 80 mil vagas de emprego, 80 mil espaços para trabalhadores da saúde atuarem no âmbito da saúde pública com cuidado territorial, com vínculo lá com a estratégia de saúde da família. E estamos falando, então, se o governo federal vai colocar pouco mais de 2 bilhões e os municípios aqui o equivalente, estamos falando de um mercado de 4,5 a 5 bilhões de reais a partir de uma decisão estratégica tomada nos primeiros 6 meses do governo do presidente Lula sob a liderança da ministra Nízia. São decisões estruturantes da saúde pública brasileira. Tão bom ouvir isso, né, Lígia? Tem uma pergunta aqui que vem para a gente via o WhatsApp do Francisco Caldas, de São Luís do Maranhão. Ele diz o seguinte: o cidadão não sabe diferenciar UBS de uma UPA. E o pior
As UBSs, como elas funcionam, são mais encaminhadoras e menos resolutivas, aumentando as filas nas médias, baixas e altas complexidades. O que pode ser feito para reverter essa situação? Você me pergunta? Porque ele está entendendo. Sim, eu acho realmente essas iniciativas que estão sendo tomadas nesse momento, elas têm esse propósito de melhorar a resolutividade da atenção nas unidades básicas de saúde. Acho que Inésio realmente é um momento de esperança, porque além da Zemult, em primeiro lugar, para ser resolutivo, nós temos que ter médicos. E foi relançado o programa Mais Médicos e muitos municípios que não tinham médicos agora vão ter médicos. Então, essa é uma questão fundamental, com uma certa garantia de pelo menos 4 anos desses médicos e possibilidade de renovação. A outra questão que Inés também levantou é a questão do escopo ampliado das práticas de enfermeiros e enfermeiras. Então, de fato, enfermeiras podem fazer muito mais, com boa qualidade. Tem muitos estudos no nível internacional que mostram que podem fazer muito mais com boa qualidade e, junto com os agentes comunitários de saúde, então, melhorar a resolutividade. As equipes multiprofissionais, elas vêm para várias questões. Esses profissionais, como o Nésio disse, articulados nas equipes, nos territórios, elas têm função, claro que vai ter algum atendimento individual de pessoas que são já encaminhadas, a ideia é que você resolva também até um atendimento de alguma especialidade no local, mas elas têm uma função que também é didático-pedagógica, que é a ideia de que esse trabalho, que é um trabalho multiprofissional e interprofissional, a atuação desses profissionais nessas equipes, discutindo casos com a equipe, trabalhando questões específicas, elaborando em conjunto estratégias terapêuticas para cada uma das pessoas, faz com que você tenha um maior aprendizado, um maior envolvimento, que é a questão do matriciamento que falou aqui o Charles, vai fazer com que essa equipe, que é o que atende todos os dias na unidade básica de saúde, vai ter maior resolutividade e com maior vínculo, então conseguindo que seja um atendimento de melhor qualidade. Essa que é toda a ideia. Eu acho que a questão do matriciamento, a questão desse envolvimento que também é pedagógico, é importante. Eu queria também mencionar uma questão que eu acho que é fundamental, a gente reconhecer que a ideia de equipes multiprofissionais, de fato, ela está colocada nos sistemas de saúde de todo mundo, porque nós temos mudanças importantes no perfil epidemiológico, no perfil demográfico, com o envelhecimento progressivo da população. As pessoas vivem mais tempo e também podem viver melhor, fazendo com que você tenha uma maior prevalência de agravos crônicos que necessitam um atendimento que é multiprofissional, mas que não é só um multiprofissional de um profissional atrás do outro com alguma comunicação, mas que é também interprofissional, em que se pense o cuidado dessa pessoa de forma integral, não só centrado na doença, mas da pessoa de forma integral, e que cada um tem uma responsabilidade que é compartilhada nesse cuidado, de um cuidado compartilhado. Então, acho que essa iniciativa aqui do Brasil, né, o nosso modelo de atenção primária à saúde, que já é multiprofissional na origem na unidade básica e agora com a equipe multiprofissional, a ampliação, inclusive, desses profissionais que já incluíam no NASF, ele é um modelo que pode ser muito exitoso e podemos caminhar, de fato, numa melhoria da resolutividade e da qualidade da atenção prestada aí nas nossas unidades básicas de saúde. Então, Francisco Caldas, está aí uma bela resposta. E aí o Rodinei, aqui do Rio de Janeiro, via WhatsApp, diz o seguinte: destaco a importância da resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 710 de 2023, que dispõe sobre a definição de prioridades para as ações e serviços públicos de saúde. Vejo como garantia de maior estabilidade, qualidade e continuidade de tratamentos e acompanhamentos de pacientes.
Hoje é aniversário do Rodinei. Parabéns, Rodinei. Obrigado pela participação. Nessa matéria que a gente foi a Petrópolis, se fala da necessidade do município solicitar a participação dessa nossa política. Como é que a gente pode explicar isso, Charles? O que os municípios precisam fazer para aderir ao que a gente está chamando de nova política de atenção básica? Eu vou, Renato e Lígia, jogar também um pouquinho de pimenta no nosso debate sobre essa questão da procura, às vezes, da população pelo atendimento da UPA em vez da UBS, das nossas unidades básicas de saúde. E é uma questão que está no radar, eu acho que eu participei no debate da Brasco ainda em Pernambuco, há alguns anos atrás, João Pessoa, perdão, e fui convidado, e um dos temas era justamente esse, e a gente colocava, Renato, a questão de ter uma melhoria efetiva da equipe multi, as unidades trabalharem muito com acolhimento, né? Não de chegar na porta da unidade e dizer, olha, não tem mais ficha médica, você, tá, tchau. Essa demanda é procurar a UPA. Dizer que a unidade ela tem que acolher, você adentra na unidade para ser acolhido e a partir disso deve ser atendido pela equipe. E também a gente debateu, Lígia, você lembra a época, que até o escopo de trabalhar, não dentro da atenção básica, mas o escopo de trabalhar de maneira, como você colocou, da integralidade do paciente, mas que a rede de atenção básica tem que garantir com rapidez os exames básicos necessários, que muitas vezes, o Nésio sabe disso na nossa região, você tem que sair da sua unidade para a central de marcação, para marcar um exame de hemograma ou fazer o seu raio-x, que vai ser daqui a 30 dias. E aí o paciente diz, não, eu prefiro ir para a UPA, que eu vou fazer logo o meu raio-x. Então, a discussão de garantir essa qualidade da equipe, que eu acho que a gente está avançando muito, né, Lígia, com a equipe multi, com a ampliação das equipes de saúde da família, com a adesão ao novo processo de cooperação, de copagamento, cofinanciamento Ministério e município. Eu acho que a gente está avançando nisso, está avançando retomar a nossa discussão do acolhimento da unidade, né? Mas não esquecer de retomar aquele debate, né, da ampliação da segurança da atenção primária, quer dizer, garantir as referências naquilo que a equipe precisa. Porque se eu chego numa unidade, sou atendido, o médico diz, vou pedir seu hemograma e vai ser daqui a marcação rápida, você já sai aqui agendado, é tranquilo. Mas quando isso ocorre, não, você vai ter que passar na marcação da regulação, você vai ficar para 30 dias fazer seus exames de suporte. Isso dá problema. E aí, muitas vezes, a população prefere o encaminhamento da UPA, que te dá esse suporte pequeno, não resolutivo, porque a UPA vai fazer só a estabilização daquele momento, mas muitas vezes a população está com a concepção de que eu vou conseguir mais na UPA. Isso a gente tem que desmontar e está sendo desmontado com a qualificação da atenção básica e com essa discussão necessária que temos que fazer com nossa retaguarda de atenção especializada, de suporte e apoio à atenção básica. Isso é fundamental a gente tomar. Tem município na região norte, Renato, que não tem um aparelho de raio-x. Quando tem muito, tem um só, e dentro da UPA. Municípios grandes. Não tem o quê? Municípios de 70, 30 mil, 40 mil habitantes, 80 mil habitantes. E aí diz, olha, essa aqui fica para a UPA e depois você fica para a marcação futura. Ultrassom, outros serviços que a gente já considera hoje muito forte para a gente qualificar a resolução que a Lígia e o Nésio colocou na atenção básica, a gente vai ter que discutir esse suporte. Em relação às adesões, nós temos uma felicidade muito grande. Em relação ao margem médica, ela deslanchou, Renato. Os médicos já estão no campo, aqui já estão trabalhando, né? Os nossos médicos já se apresentaram, eu achei até com uma rapidez bastante considerável. Já fizemos a adesão de mais médico para a gente ter a ampliação desses profissionais no modelo de coparticipação e cofinanciamento município e governo federal. Já fizemos também o nosso cadastramento para a equipe de multiprofissionais, que a gente
está esperando que saiam as portarias e todo dia está divulgando portaria, habilitando equipes para essas atividades. Com isso, a gente está esperando realmente ter uma ampliação no atendimento da atenção primária e também estamos trabalhando com a qualificação. Não é difícil, Renato, todos os programas que o Ministério tem colocado, o NESE tem mandado um malote direto para todos, explicando os processos de adesão, inclusive fazendo alguns diálogos, não só com o CONASEMI, mas com os próprios presidentes de COSENES, explicando. A mim, inclusive, ele disse, divulga, e me ligou e pediu para eu divulgar as adesões de Mais Médico no modelo de coparticipação e cofinanciamento. Então, a gente está aderindo em massa e vamos ter resultados frutíferos com atendimento e ampliação do atendimento da atenção primária no país. Eu vou aproveitar e passar a palavra para o Nésio para justamente falar um pouco mais sobre essa adesão e se você quiser comentar também alguma das pimentas que o Charles trouxe para nós. Então, eu quero só dizer que o que o município precisa fazer é pedir. Todos os que pediram, tiveram. Nós, em 5 de abril deste ano, credenciamos 57 mil pedidos que estavam represados no Ministério da Saúde. Publicamos uma portaria que reduziu de 6 meses para 3 meses o prazo para a implementação das equipes, ou seja, a cada 90 dias vamos publicar novos credenciamentos. E temos um espaço orçamentário importante para poder atender os pedidos que chegaram até o presente momento no Ministério da Saúde. O que, claro, não posso aqui citar números, porque, como um bom aluno da administração pública, eu aprendi que quem dá anúncios de grandes números e de novidades é o presidente, a ministra, o prefeito, o governador. Então, no entanto, nos próximos dias, nós teremos grandes números a serem anunciados para as gestões municipais, para o povo brasileiro, de novidades extraordinárias e de uma expectativa que ela está sendo nutrida de movimentos que estão acontecendo. Como o Charles falou, os médicos já estão chegando, as equipes estão sendo expandidas, novos financiamentos estão sendo apontados, uma maior participação com qualidade da liderança do Ministério da Saúde nesse debate, nessa proximidade com os municípios e com os governos estaduais. Então, nós estamos muito otimistas, Renato, de que no próximo período teremos um sistema de saúde que vai encontrar uma capacidade de conquistar mesmo a confiança do povo. A população tem toda a razão. Uma atenção primária pouco resolutiva, que só encaminha ao especialista, um médico ele não serve. E que a população tem razão em procurar um outro serviço, onde ela faz um exame, onde ela sente segurança, onde ela recebe um medicamento. Nós precisamos, e eu tenho dito isso em espaços públicos, nós defendemos como SAPS a incorporação de tecnologia na atenção primária. Hoje nós temos os equipamentos que fazem de 16 a 20 exames de análises clínicas extremamente frequentes e cotidianos na atenção primária, na própria unidade com tecnologia de POC, os point of cares. Por que não discutir de maneira com pressa e com o entendimento de que é necessário garantir que todos os municípios do Brasil tenham acesso a análises clínicas? Nós temos quase 900 municípios do Brasil, Lígia, que não tem nenhum serviço de análises clínicas, privados ou públicos. Quase 900 municípios onde o cidadão tem que sair do seu município ou ter uma coleta de sangue que vai ter que caminhar para outro município. Isso não tem sentido no século XXI, em plena Revolução 4.0. Nós precisamos, estamos defendendo sim uma atenção primária recomposta e de maior densidade tecnológica para poder garantir, gente, que o sistema de saúde seja pensado para um país que tem as características do Brasil. O Brasil é um país de pequenos municípios. 68,8% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. E não vai ser construindo policlínica e UPA em todos os lugares que a gente vai resolver o problema. Vai ser ampliando o escopo da atenção primária, valorizando os seus trabalhadores, incorporando tecnologia, desenvolvendo competências, melhorando o financiamento, apoiando os municípios a melhorar a governança, melhorar o seu desempenho na gestão do seu serviço de saúde, incorporando tecnologia. Então, nós estamos preocupados em garantir que, neste momento, decisões muito pragmáticas possam ser adotadas e que a gente consiga mobilizar a confiança dos gestores municipais que, infelizmente, passaram por um período muito ruim, um período onde não havia um estímulo à expansão do sistema de saúde, não havia um estímulo à expansão de novos serviços. Nós queremos ter uma atenção primária que tenha uma equipe a cada 2.000 pessoas, no padrão de países centrais, países europeus.
Eu não vou falar do padrão dos países socialistas, porque em Cuba é uma equipe a cada 1.000 pessoas. Aí isso é um sonho muito grande. Mas chegar no padrão da Espanha, da Europa, de uma equipe a cada 2.000, 2.500 pessoas, não dá, é possível. E vamos brigar e lutar por isso, e queremos garantir que os gestores locais peçam, porque quem impedir, terá. Para a gente finalizar, a gente está vivendo um momento histórico muito auspicioso em termos de reconquista da democracia, em termos de revalorização do Sistema Único de Saúde, sobretudo porque após a pandemia a gente percebe que o SUS passou a estar na boca da população, na boca do povo, como a gente, né, sempre gostou de pensar que ele deveria estar. Você vê essa janela de oportunidade, a partir de tudo que foi colocado aqui no programa, realmente como um momento de colocar na prática esse SUS que a gente sonha há 40 anos? A implementação das políticas públicas, ela necessita certamente, para ampliação, né, um amplo apoio social. E eu acho que certamente o SUS foi muito valorizado durante esse período da pandemia, né? Se não fosse o SUS, e foi um período muito de uma crise sanitária, humanitária, né, em todo o mundo, mas no nosso país agravada por um governo negacionista que denominamos de genocida e que é responsável por centenas, milhares dessas mais de 700 mil mortes que nós tivemos. Então, realmente, eu acho que é um momento agora, né, é um momento de muita esperança e um momento de reconstrução. E o que nós temos experienciado com as primeiras medidas nesses 6 meses do governo do Lula, da ministra Anísia na saúde, que se diz como você falou, né, a ministra do SUS, e como nós vemos aqui com o secretário de Atenção Primária à Saúde, com profissionais que ocupam as secretarias e os principais postos do Ministério da Saúde, com competência técnica, científica e política e de gestão para trabalhar nessas posições, né, a gente vê como, de fato, como de muita esperança, né, para a gente melhorar a infraestrutura, assim, completando um pouco aqui das questões, a infraestrutura das unidades básicas, de que sejam mais resolutivas, né, bem integradas à rede assistencial, que nós temos que ter também uma rede assistencial regionalizada de atenção especializada, com oferta pública de serviços de policlínicas, de laboratórios, etc. e tal, né? Eu acho que é um momento de muita esperança, né? E que, de todos os estudos que temos feitos até o momento, mostra de fato que estamos no caminho certo. Mas, para isso, temos que ampliar os recursos para a atenção primária, ampliar os recursos para o SUS, que tem constrangimentos importantes, né, por conta das elevadas taxas de juros, por exemplo, da questão do novo arcabouço fiscal. E, por isso, nós defendemos que saúde e educação não podem estar dentro dos limites desse arcabouço fiscal. Saúde e educação, como disse o presidente Lula, eles não são despesas, eles são investimentos na vida. E, por isso, tem que ter prioridade. São investimentos na vida e no desenvolvimento social e econômico do nosso país. Ai, é tão bom, né? Depois a gente também passou, quando somos um canal de comunicação do Sistema Único de Saúde, afinal, né? Então, a gente também passou anos lutando contra tudo isso, contra no negacionismo e coisas que inclusive censura, coisas, né, que a gente imaginava que não iria viver novamente. Vivemos, superamos, e é muito bom ter ouvido vocês aqui ao longo desse programa, renovar a esperança e talvez até mais do que renovar a esperança, né, é perceber que ações concretas que realmente priorizam o SUS já começam a mostrar resultados, né? A gente já está, o Charles falou isso, né? Nésio já falou desses 6 primeiros meses, Lígia aqui traz essa esperança como concreta. A gente já começa a ver como que um SUS, quando realmente é priorizado, isso se transforma em felicidade de uma população. Queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, Charles, Nésio, Lígia. Obrigado por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada. E obrigado a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, ou um dos nossos canais parceiros. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante
para dividir com você. Então, a Yasmine Saboia, que é titular do programa, espera você na próxima semana. Até lá!